poucos dias antes da data que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, o IBGE divulgou uma pesquisa apontando que apenas 1/3 dos empregadores é negro ou pardo no Brasil. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil. E esse cenário é preocupante, principalmente quando a gente leva em consideração a questão da etnia, da questão da raça, por exemplo. Então, para você ter uma ideia desses dados alarmantes, nós temos hoje, por exemplo, uma média salarial discrepante entre negros e brancos. Hoje, para você ter ideia, a média salarial dos negros está em torno de R$ 1.500 e dos brancos em torno de R$ 2.700. Então, isso é algo que preocupa e nós estamos aí engajados, analisando cada vez mais nós, da BRH e outras associações, tentando reverter, fazendo com que esse quadro seja revertido para que a gente melhore esse cenário. No entanto, eles se tornam maioria nas ocupações consideradas informais, com baixo grau de escolaridade, como, por exemplo, 2/3 são trabalhadores domésticos e outros 2/3 ambulantes. É uma questão social, cultural, que a gente já vem trazendo de muito tempo, desde a época da colonização do Brasil, onde o negro ele é visto muito ainda voltado para atividades repetitivas, para atividades operacionais, e a gente vê poucos negros ocupando os cargos gerenciais e cargos que exigem muito mais estratégia. Então, isso é uma questão tanto cultural quanto social. Apesar dessa desigualdade ser secular e já bem conhecida, ela ainda é realidade na hora de contratar um profissional. No momento da seleção, nós avaliamos a parte técnica e a parte comportamental, ou seja, as habilidades desse profissional. E o que a gente percebe é que essa questão da discriminação, ela parte muito na etapa final, que é onde deixa-se de lado a questão dos relatórios, das devolutivas em relação às competências que foram levantadas e leva-se em consideração a aparência desse futuro profissional. E é constante ainda em um dos estados com maior influência de negros do país, que é a Bahia. Ainda temos essa cultura da imagem, Essa cultura que muitas vezes vem não só das empresas, mas dos clientes dessas empresas. Então, por exemplo, hoje ainda se tem a ideia, infelizmente é triste ter que falar sobre isso, de que os brancos passam uma imagem de bem aperfeiçoado, de bem qualificados, o que não é verdade. A taxa de desemprego também é superior à de brancos. Segundo a pesquisa, atualmente, os negros e pardos representam 63% do total de pessoas desocupadas no país. Mesmo assim, Tadeu, que é consultor da área de gestão de pessoas e diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia, acredita que esse quadro melhore no estado. A gente ainda tem um número tímido de negros qualificados, mas isso está crescendo, o cenário vai mudar. Nós temos aí, por exemplo, o ingresso já bastante vantajoso de negros nas universidades, sejam elas públicas através das cotas, ou seja, nas privadas por conta dos benefícios como o FIES e o próprio ProUni. Então, esse cenário, e tem o Sistema S também, que oferece muita oportunidade para essa população negra. Então, eu acredito que esse cenário ele vai mudar. Nós, da BRH, a gente vem fazendo um trabalho insistente, constante, junto com as empresas, junto com as empresas parceiras, junto com o governo. Por exemplo, nós apoiamos o selo da diversidade étnico-racial, que é da Secretaria de Reparação Social. Então, o que é esse selo? Esse selo ele é dado para as empresas, que hoje nós temos mais ou menos mais de 100 empresas, se eu não me engano, que participam dessa campanha, onde elas proporcionam o primeiro emprego ao jovem negro, a inclusão desses negros nas empresas. E essas empresas que trabalham com ações e que são bem avaliadas, elas recebem um selo de excelência. Então, mas isso não é o fator mais importante. O mais importante é que a gente continue fazendo as campanhas. Eu acho que bater nessa tecla ainda vale a pena, da gente incentivar, da gente conscientizar as pessoas, os empreendedores, de que somos todos iguais, todos nós temos competências, habilidades, temos conhecimento, e que não é a cor que vai fazer a diferença, não é a cor que vai dizer quem é melhor ou quem é pior. Somos todos iguais.